galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, seu professor de filosofia, e no vídeo de hoje, nessa videoaula de hoje, nós vamos encontrar aqui um dos períodos mais importantes da história da filosofia, que é o período clássico, conhecido também como período sistemático, ok? Se liga aí nessa videoaula, prepare seu material para que a gente possa fazer aí um conhecimento mais aprofundado. Pessoal, nesse momento é importante a gente entender por que chama período clássico ou sistemático. Porque nesse momento aparecem aqueles pilares da filosofia. Quem são os pilares da filosofia? O Sócrates, Platão e Aristóteles. Ok? Esses são os pilares da filosofia. É muito importante você entender esse período. E vamos começar por Sócrates. Quem foi Sócrates? Quem é o grande Sócrates? Por que ele é tão grande? E que tipo de grandeza é essa? Então a gente vai conhecer as multifacetas de Sócrates. O Sócrates é um personagem muito interessante na história da humanidade. Ele tem muitos casos para nos contar aí sobre sua vida. Mas é interessante que ele foi um grande pensador também. Ok? Então, inicialmente, quem é Sócrates? Bom, Sócrates nasceu em Atenas, em 469, 470, tá, gente, aproximadamente. Ele é filho de um escultor e de uma parteira. Muita atenção, porque a mãe de Sócrates fazia partos, uma espécie de doula, aquelas mulheres que ajudam aí, as gestantes a darem à luz aos seus filhos. E Sócrates acompanhava a mãe, Fenareta, ali nos partos e ficava, de certa forma, admirado com aquela situação, ok? Depois nós vamos precisar dessa informação aí para a gente entender o pensamento de Sócrates enquanto filósofo. Então, Sócrates, enquanto pessoa pública, casou-se com Xantipa, teve 3 filhos, ok? Lutou na Guerra do Peloponeso, lutou em outras guerras também, as batalhas de Antipolis, Potideia e Delos. Na Batalha de Potideia, gente, ele recebeu um título muito interessante de bravura, porque ele salvou seu grande amigo Alcebiades, um general político ateniense. Ele foi senador depois disso, ok? Senador com muita grande experiência nos assuntos, falava com muita propriedade, vivia no meio do povo, falava para todo mundo, ele era um cara muito espetacular, tá, galera? Outra coisa importante, ele viveu no auge do Império Ateniense e viu também a humilde derrota, a humilhante, vamos dizer assim também, derrota de Atenas para os espartanos, os atenienses para os espartanos. Então, Esparta venceu a guerra entre os atenienses e espartanos, e ele viu essa guerra, ele foi, acompanhou todo o processo, e em seguida na cidade de Atenas é instalada uma democracia, o retorno da democracia lá. Esse retorno, gente, tinha os espartanos no poder, e os espartanos eram meio tirânicos, sabe, meio ditadores, assim, e Sócrates não gostava daquele tipo de democracia. Era uma democracia muito distorcida daquela democracia antiga ateniense que a gente estuda muito nas aulas de história. Bom, ele teve como discípulo, ele foi tutor aí de Platão, tá? Ele foi mestre de Platão. Outra coisa, Sócrates foi condenado por 2 crimes, O tribunal ateniense condenou Sócrates por 2 crimes. O primeiro crime, galera, anota aí, olha, é o crime por corromper a juventude. Corromper a juventude? Sim, Sócrates foi acusado e condenado por corromper a juventude, tá, politicamente. E o segundo crime de Sócrates foi o crime por impiedade. O que é impiedade, Leozão? É a ofensa aos deuses. Dizem que ele criou nova deidade, novos deuses, ou novo Deus, no caso aqui é um novo Deus. Tá? E ele difundiu ideias contrárias à religião tradicional, aos deuses tradicionais. Então acharam que isso era impiedade, uma espécie de ofensa. Então Sócrates, dentro do julgamento dele, foi colocado esses crimes aí.
E o que mais aconteceu? Então ele foi condenado à morte. Naquela época, gente, não tinha cadeias, né? Não tinha essa ideia de prisão. A gente vê muito isso pelo direito, né? O direito grego é um direito muito arcaico nesse sentido. Então a pena era por morte. Toda pena. Se estivesse devendo alguém, a pessoa morria, né? Hoje não, a gente percebe que a evolução do direito aí, né, quem está devendo o outro quer receber, não quer que mata, né? O seu devedor, o credor quer receber. Então Sócrates foi condenado à morte e ele teve o tempo todo o direito de se defender, mas não quis, negou se defender, ok? Disse que ele poderia convencer todo o tribunal sobre sua verdade, mas como ele não era um sofista, ele não quis fazer isso, né? Então ele foi condenado e ele teve que tomar cicuta. Cicuta, viu, é uma espécie de chá venenoso, né, de uma plantinha que hoje é proibida aí no mundo cultivar, né? Sócrates não deixou nada escrito, galera. Deixou nada escrito. E o que a gente tem sobre Sócrates são outras fontes que nós vamos ver agora, ok? Então, se prepare. Olha só, a cidade de Atenas, né, uma das cidades mais cobiçadas aí, a gente vê aqui, né, a grande Atenas aqui no centro. E é um centro importante porque vem, né, através das navegações, vem gente da Ásia, né, vem gente da Europa, vem gente da África, passa por esse porto, né, por essas ilhas, né. Então esse porto é muito importante, o porto de Atenas, que tinha contato com todo mundo, praticamente, né? Tanto da Ásia, quanto da Europa, quanto da África, quanto do Oriente Médio, que é importante falar. Então, gente, não foi à toa que a filosofia nasceu nessa região, ok? E era um lugar muito visado. Aqui está contando, né? Se você com calma depois olhar esse PowerPoint, você vai ver que as guerras, as brigas que tiveram antigas aqui, as grandes guerras, as grandes batalhas, né? E as grandes vitórias aí e as grandes perdas. Bom, é inegável a gente falar da importância dos mapas para ciências humanas, né? Se a gente está vendo humanas e está se preparando aqui para o Enem, para vestibulares, é super importante essa informação também, né, que vem aí a integração, né, dos mapas históricos, aí, os mapas, né, a geografia da Grécia é muito importante para a gente entender o papel da filosofia. Ok? Vamos passar para frente então, mais um ponto importante, né? Quem é esse Sócrates filósofo? Né? Quem que é o verdadeiro Sócrates para a filosofia? Então Sócrates é considerado o pai da filosofia, gente. Não o pai fundador da ideia de filosofia, mas o pai da filosofia no aspecto de aquele que foi o primeiro a oferecer, né, algum recurso para a gente começar a filosofar de fato. Né? Até então, os pré-socráticos, vamos dizer assim, são os primeiros, né, a desenvolver aqueles primeiros embriões ali para desenvolver a filosofia, mas quem gerou de fato, quem ajudou ali a cuidar, né, da filosofia enquanto ciência, ou mais do que isso, a filosofia é mais do que uma ciência, né? Então a filosofia enquanto um conhecimento, né, até teórico e também de um conhecimento de sabedoria, né, foi Sócrates, tá? Ele busca o tempo todo atingir a verdade, a aletheia, né, a partir da prática do diálogo. Galera, super importante isso, tá? Sócrates, ele centraliza no diálogo. A partir da prática do diálogo, nós conseguimos construir a verdade. Isso é muito importante, tá, gente? O Ocidente inteiro aqui abraçou essa ideia socrática. Hoje nós somos aí, né, no mundo inteiro, vamos dizer assim, abraçou essa ideia de que o diálogo leva à verdade, né? Eu não concordo com você não concorda comigo, mas a gente vai discutir para chegar a um senso comum, né? Aliás, tome cuidado com essa palavra senso comum agora, tá? O senso comum significa não reflexão. Mas inicialmente o diálogo entre iguais, né? Esse diálogo entre pessoas, entre iguais, vai buscar na razão a saída para um conflito. Essa é a ideia aqui, ok? Olha só, para ele, a busca pelo conhecimento verdadeiro, e aí entra a ideia de senso crítico, o conhecimento verdadeiro, né? Diferente do senso comum, onde as pessoas têm várias crenças, né? Ele passava pelas questões humanas, né? O que ele quer dizer com isso? Olha só,
a partir do conhecimento da verdade, né? Esse conhecimento da verdade estava centralizado dentro do ser humano. Galera, o Sócrates descobre uma coisa muito interessante, a descoberta da alma, uma coisa que ninguém falou de forma com tanta propriedade, vamos dizer assim, né? Da forma que Sócrates falou, ok? E principalmente ele busca o conhecimento não através das reflexões sobre a natureza, né, que os pré-socráticos faziam, ou ele, né, praticando a retórica, né, vamos dizer assim, induzindo o pensamento. Né? Lembra que a retórica é a arte de convencer? Sócrates recusa usar da retórica. Ele usa do diálogo. Né? Então a gente pode colocar aqui uma ideia interessante, retórica versus diálogo, tá? Porque a retórica não é só um diálogo, a retórica é um diálogo para convencer. Sócrates usavam o diálogo não para persuadir, convencer, mas justamente contra dissuadir, ok? Ele queria demonstrar o seu conhecimento. Essa é a ideia aqui do Sócrates, inicialmente. Isso é muito importante você saber dessas informações, ok? Vamos mais um passo importante para a gente terminar. Olha só, Sócrates então, galera, né, considerado aí aquele que descobre, né, a psique, a alma, talvez aquilo que é mais digno de se estudar, né, mais do que a natureza, é estudar a mente humana, a mente do homem. Mas para ele o significado de alma vai além de mente, tá, gente? A gente fala mente aqui para a gente entender hoje a nossa mente. A alma é uma espécie de aquilo que dá, além do ânimo ao corpo, né? Corpo em grego se diz soma, tossoma, né? A psique, né? Ela é mais importante aí, porque é a parte mais nobre do nosso corpo, é a alma, a parte invisível. Porque a parte física, né? Todo mundo vê, todo mundo conhece, mas aquilo que não é visível, né? Que está dentro de nós, essa parte é a parte mais nobre do homem. Né? Então, por isso Sócrates sondou aí os estudos sobre a alma humana. Né? E ele ficava admirado com a facilidade que os atenienses lidavam com temas como a justiça, julgar o outro, né? Com temas como a vida, a morte, a honra, o patriotismo, né? Que ó, vida, morte, né? Falei justiça antes, né? Honra, o patriotismo, a moralidade. Então ele se interessa por todos esses temas, ok? Principalmente pelo tema da moralidade e vida e morte. Gente, e como Sócrates não deixou nada escrito, já havia falado isso para vocês anteriormente, mas voltando aqui, como que a gente conhece Sócrates? Né? Como que a gente conhece Sócrates? A gente conhece Sócrates a partir das suas principais fontes. Quem são as fontes, né, de Sócrates? Como ele morreu, não deixou nada escrito, quem são? Bom, a gente inicialmente tem Platão, tá? A fonte mais segura, porque Platão foi um discípulo, né? Foi tutelado por Sócrates. Ok? Nós temos um sofista aqui, ó, Aristófanes, que também é uma das fontes de Sócrates, não tão confiável, porque ele pega um Sócrates mais novo, né? Brinca com Sócrates, né? Numa comédia chamada As Nuvens. Nós temos Xenofonte, que também é uma outra fonte interessante, que comunica ali com as ideias de Platão, mas além do Platão, né, nós temos aí os discípulos de Sócrates, outras pessoas que deixaram coisas escritas sobre o pensamento dele. Então, tudo que a gente tem são reuniões, né, de obras, né, principalmente as do Platão. Mas muitas pessoas desconfiam da não existência de Sócrates. Sócrates existiu de fato, tá, gente? Ele foi um sujeito histórico, uma pessoa que viveu aqui entre nós, ok? E principalmente Aristóteles cita Sócrates não em uma, em várias obras, né, como a gente vai conhecer aqui um trecho da obra Metafísica. Para a gente terminar, né, olha só como que Aristóteles, na Metafísica, que é um dos livros mais importantes de Aristóteles, né, se não é o mais importante, né, onde ele refere a Sócrates nos seguintes termos. Né, ele fala assim, olha, Sócrates ocupava-se de questões éticas, a questão da moralidade, e não da natureza, né, como os pré-socráticos faziam. Em sua totalidade,
mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Galera, Sócrates buscava o universal. O que é isso? A verdade universal, ok? E ele brigava muito com os sofistas. Ele tinha aí uma briga com os sofistas em relação a essa questão dos universais, ok? Então a gente termina a nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai ver o método socrático. Super importante você acompanhar essa videoaula, ok? Então, termino por aqui. Se você está gostando das nossas aulas, dê um like aí. Se você está gostando desses vídeos, né, se inscreva no canal, ok? Você vai ajudar aqui esse humilde professor, ok? A divulgar mais essas ideias, ok? Um beijo para vocês. Até a nossa próxima videoaula. Fui!